Olá, sétimo ano, a nossa aula de hoje é sobre reformas religiosas, tá? E aí, antes da gente adentrar o assunto, vale a gente lembrar que quando a gente estudou lá o Renascimento cultural, artístico, comercial, aqueles artistas eles começavam a querer uma certa separação da igreja dos assuntos sociais e políticos, tá? E o século XVI vai ser o lugar propício para essa separação, porque as transformações no campo social, político, econômico, cultural estava sendo tão grande que aqueles dogmas que eram empregados pela igreja já não satisfazia mais a população. E aí o poder da igreja começa a ser contestado, certo? A gente sabe que a igreja durante a Idade Média, ela era o órgão mais poderoso que havia na Europa. Ela vai controlar aí os saberes, vai controlar as decisões das atividades políticas, ela vai ter influência aí na decisão de quem vai ser rei, tá? Porque era o Papa que coroava o rei. Se ele não quisesse coroar aquele rei, ele não podia subir ao poder. Ela também vai escolher aí a forma que devia ser a arquitetura das cidades, como deveria ser os costumes e os modos da civilização. Então, ela estava tão presente no campo político e social que às vezes a função dela lá no campo espiritual estava deixando a desejar durante o século XVI. Então, lá pelo século IV, mais ou menos, Santo Agostinho ele vai começar a defender que havia um local intermediário entre o céu e o inferno, para onde iam os pecadores para poder purificar os seus pecados e depois conseguirem chegar ao céu, tá? Ao paraíso. E aí, nessa ideia lançada por Santo Agostinho, a igreja vai começar a vender o que a gente chama de indulgências, tá? A indulgências era um tipo de uma carta que era assinada pelo Papa, onde a população devia pagar por esse papel para poder conseguir lá um pedacinho do céu. Então, ele pagava por aquela carta assinada pelo Papa e garantia a ele a salvação, tá? E aí, a gente se questiona, quem é que não tinha pecados durante aquele período? Né? Então a gente vai observar que a população mais pobre ela vai se ver afastada desse processo de salvação imposto pela igreja porque ela não tinha dinheiro para pagar essas indulgências. Vai ser um dos questionamentos que vai ser feito principalmente por Lutero, que vai ser o principal reformista da fé cristã. Então, esse período da Idade Média, a igreja ela vivia como uma espécie de balcões de negócios. Por quê? Ela vendia a salvação, vendia relíquias sagradas, um exemplo, pegava um prego, se dizia que era o prego que crucificou a mão ou o pé de Jesus, e vendia aquilo como uma relíquia sagrada num preço muito altíssimo. Além também de fazer essa prática de vender as indulgências e vender as relíquias sagradas, elas também faziam uma espécie de venda dos cargos eclesiásticos. Então, se um nobre tinha lá um filho que era padre, e ele quisesse que o filho chegasse ao cargo de cardeal, era só ele pagar que o filho dele conseguiria chegar a esse cargo mais alto da igreja. A gente chama essa venda dos cargos eclesiásticos de sonomia. Sonomia vai ser a prática, nesse caso da venda dos cargos eclesiásticos. Então, essa prática de venda do perdão da igreja vai ser dita do seguinte, eu vou ler aqui um trecho do livro de vocês. Tais práticas consistiam um enorme contraste, pois de um lado estava a maioria dos fiéis, empobrecidos e pagadores de dízimos e taxas aos membros da igreja, e de outro havia alguns religiosos enriquecidos, donos de amplas extensões de terras e bens materiais. A população que necessitava de comida, de abrigo, estava sem isso, enquanto padres estavam esbanjando riqueza aí com posses de terras e eles tinham até servos para trabalhar para eles. Então vai ser esses contrastes que vai aí levar a uma reformulação dos dogmas da Igreja Católica. Então, o descontentamento não vai ser apenas dos fiéis pobres, mas aqueles padres também que viviam de forma precária vão se ver indignados com a situação que Roma estava vivendo, que a Igreja Católica estava proporcionando à sua população. Então, a gente vai ter aí, antes de Lutero e dentre outros reformistas, a gente vai ter o que a gente chama de pré-reformistas. O pré-reformista mais conhecido dentro da Europa é John Wycliffe, tá? John Wycliffe, ele era considerado a estrela da manhã da reforma, porque ele vai ser o primeiro corajoso a enfrentar esses dogmas da igreja, tá?
tá? Ele era teólogo, ele vai estudar em Oxford, a atual Oxford, e quando ele termina seus estudos, ele começa a lecionar na universidade. E aí ele vai começar a contestar determinadas coisas que a Igreja Católica fazia naquele período, que seria veneração dos santos, liturgia e a missa que eram feitas em latim. Ele dizia que isso deveria ser feito na língua local, ou seja, até os livros, a Bíblia, tudo que era disponibilizado era ou em latim, ou grego, ou hebraico. Nada era produzido na língua local. Outro questionamento que ele vai fazer é sobre o acúmulo de poder e riqueza que a igreja tinha naquele período. Ele pregava a pobreza e a obediência. E ele não via isso refletido nos padres, nos bispos daquele período na Idade Média, na igreja. E ele também vai criticar que qualquer pessoa ela poderia ler e interpretar a Bíblia. Não só o padre era o caminho para esse conhecimento sobre a fé. Então, para que as outras pessoas também tenham acesso ao conhecimento, era necessário haver livros, produções na língua local. Como ele era amigo de pessoas influentes naquele período, ele sempre estava lá levando seus debates, mas chegou um momento em que ele vai ser acusado de heresia pela igreja e vai ser afastado de tudo, até perder o seu emprego na universidade. E aí, quando Wycliffe morre, ele vai deixar algumas pessoas que seguiam o que ele adotava suas teorias. E aí esse povo que seguia ele vai começar a pregar a Bíblia para as pessoas mais pobres que não tinham acesso, porque elas iam à missa, mas não entendiam nada, porque a missa toda era rezada em latim. Até as leituras que eram feitas da Bíblia eram leituras feitas em latim. Então ele vai trazer essa ideia de que era necessário mudar determinados aspectos da igreja para acolher não só os nobres, mas também acolher aquela população que se via cada vez mais excluída da salvação, nessa visão da igreja na venda de indulgências. E depois que ela é expulso lá da universidade, é considerada herege, ele vai traduzir a Bíblia para o inglês. Então ele vai ser o primeiro que vai traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Outro pré-reformista que vale a pena a gente citar é o Jan Hus, tá? Ele era aí da República Tcheca, que antes era chamada de Boêmia, e ele tinha uma atitude mais radical. Ele era padre, certo? E aí ele vai ter contato com as obras de Wycliffe e ele vai aí trazer uma postura mais tão radical que vai levar ele à condenação pelo Tribunal da Santa Inquisição e ele vai ser morto na fogueira, tá? Mas ele vai pregar aqueles mesmos ideais só de forma um pouco mais agressiva do que o seu antecessor. E aí o clima de satisfação estava tamanha contra a igreja que reis queriam confiscar terras e bens da igreja. A burguesia contestava lá a teoria do preço justo, que a igreja pregava que a burguesia ela não precisava obter lucro, ela devia vender os produtos a um preço justo, que todos pudessem comprar e que não fosse necessário aí um valor exacerbante sobre os produtos. Outra coisa também que a burguesia vai se incomodar com a igreja é que ela vai contestar aí o empréstimo de dinheiros a juros. Ela vai condenar isso aí, dizendo que quem emprestasse, quem pegasse dinheiro a juros, já estava condenado ao inferno, não teria salvação. Isso vai incomodar a burguesia e os reis com esse poder excessivo da igreja, mas os mais pobres também estavam inconformados com o papel da igreja, porque eles não tinham condições de fazer nada do que era empregado por ela. Eles decidiam ou compravam alimentos ou eles compravam a Inquisição para salvar suas almas. Então vai ser nesse contexto aí que vai começar a reforma religiosa. E no próximo módulo a gente vai ver como vai se dar a reforma através de Lutero. Abraço.